Olá pessoal, mais uma aula sobre unidades de medida. Hoje é o bloco 2, a segunda parte, e hoje nós vamos ver como fazer as conversões de metro para decímetro, para centímetro, para quilômetro, usando um outro formato diferente do formato da tabelinha. Tá? Na aula passada a gente viu a tabelinha, é o jeito mais simples, a gente vai ver agora um outro formato. Esse outro formato, qual que é a vantagem dele? A vantagem é que ele pode ser generalizado. Por que isso? Relembrando rapidamente, né, nós vimos na aula passada isso aqui, que, por exemplo, distância. A distância a gente trabalha, o padrão dela, né, seria o metro. Então, isso aqui foi matéria da aula passada, metro. Mas a gente pode ir colocando prefixos, né, decímetro, que é 1/10 do metro. Temos o centímetro, que é 1/100º do metro. Temos o milímetro, 1/1000 do metro. E temos agrupadores, decâmetro, são 10 metros. Hectômetro, são 100 metros. Quilômetro, são 1000 quilômetros. E existe também para volume, né? Por exemplo, decilitro, quilolitro. Para massa, centigrama, miligrama, quilograma. O raciocínio é o mesmo. Então, no fundo, tudo isso aí são prefixos. E aí, para fazer as conversões, está até aqui a última conversão que a gente tinha feito. A gente usou essa tabelinha, né? Na aula passada. A gente colocava a âncora na unidade, preenchia o resto com zero e andava com a vírgula, né? É isso que a gente fez. Tá, agora, né, onde é que pega? Né? É o seguinte. Então, na aula passada, a gente viu 6 prefixos, né? Quais são esses 6 prefixos? A gente viu o deci, o centi, o mili, o deca, o hecto e o quilo. 6 prefixos. Mas não existem apenas 6 prefixos. Isso aqui é uma tabela que eu tirei lá do Wikipédia, tá? A gente trabalhou com esse miolinho aqui, ó. Com esse pequeno pedacinho da tabela. Aí estão 6 prefixos que a gente trabalhou. O quilo, o hecto, o deca, o deci, o centi e o mili. Agora, olha a quantidade de outros prefixos que existem. Que eu estou pintando de azul em cima e de azul embaixo. Existe uma quantidade imensa de outros prefixos. Vários deles a gente até já ouviu falar no nosso dia a dia. Então, por exemplo, temos aqui lá na informática, né? Megabytes, gigabytes, o meu HD tem tantos tera, na informática. E tem outros que provavelmente você nunca tinha ouvido falar. Peta, ESA, zeta, iota. Na parte de baixo, a mesma coisa. Você deve ter ouvido falar de micro-ondas, de nanotecnologia, mas talvez você nunca tenha ouvido falar de pico, femto, ato, zepto e octo. Tudo isso aqui é prefixo. E se para tudo isso aqui eu fosse querer usar tabela, meu amigo estaria perdido. Seria um tabelão com uma quantidade imensa de colunas. Você ia ficar louco. Então, não dá para usar tabela sempre. Em 99,99% das questões dá. Mas, às vezes, vai ter uma questão em que não vai dar. Tá? Eu vou continuar me restringindo aos 6 prefixos principais aqui do miolo. Nós vamos continuar falando só deles. Tá? E vou deixar o link para a página do Wikipédia com a listagem completa dos prefixos. Mas com uma diferença. A gente vai trabalhar esses 6 prefixos de uma forma que possa ser generalizada para qualquer coisa. É uma forma que pode ser generalizada para qualquer prefixo. Essa vai ser a diferença. Então, o que a gente tem que saber? Que o decilitro é uma divisão por 10. Se eu fosse expressar isso aqui em potência, seria 10 elevado a menos 1, divisão por 10. O centilitro é 1 sobre 100. Em potência de 10, isso aqui é 10 a menos 2. O mililitro é dividir por 1000. Em potência de 10, isso aqui é 10 a menos 3. Mudando, o decalitro é 10 litros, potência de 10, multiplicar por 10, 10 a primeira. 100 é 10 ao quadrado. E 1000 é 10 ao cubo. Então, eu vou representar todos estes prefixos como potência de 10, entendeu?
Então, vai ficar assim, ó. Decilitro, decímetro, decigrama, é a potência de 10, 10 elevado a menos 1. O centi é 10 elevado a menos 2. O mili, 10 elevado a menos 3. O deca, 10 ou 10 a primeira. O hecto, 10 ao quadrado. E o quilo, 10 ao cubo. Então, eu vou tratar cada prefixo como uma potência de 10. Não é tão diferente assim do que a gente já viu na aula passada. Aqui na aula passada eu coloquei como fração. 1/10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000. 10, 100, 1000. Então, eu já tinha colocado como fração, né? Eu estou só pegando essa fração e transformando em potência de 10. Não é tão diferente assim. Então, vamos lá, vamos fazer as mesmas transformações da aula passada. Então, vou ficar agora, deci é 10 a menos 1, centi é 10 a menos 2, mili é 10 a menos 3, deca é 10 à primeira, hecto 10 ao quadrado, quilo 10 ao cubo. Vamos fazer as mesmas transformações da aula passada. Na primeira aula passada, a gente converteu 35 quilômetros para centímetro. Vamos fazer isso? Então, eu quero converter 35 quilômetros para centímetros. Qual que é a jogada? Eu vou dividir as duas unidades. Então, eu vou dividir o quilômetros pelo centímetro. Vou fazer na outra página, vamos lá. Eu vou dividir o quilômetro pelo centímetro. Tudo bem? Ótimo. Então, o que eu tenho no numerador? No numerador, eu tenho duas coisas. Eu tenho aqui o prefixo quilo e mais a unidade metro. É isso que eu tenho. O quilo, a gente já viu aqui, ó, quilo corresponde a 10 ao cubo. 10 ao cubo. Então, é como se no numerador eu tivesse 10 ao cubo metros, né? 1000 metros. E a gente já sabe, quilômetro é isso mesmo, né? Quilômetro é 1000 metros. No denominador, eu tenho centímetro, eu tenho duas coisas. Eu tenho o centi, que é o prefixo, e mais a unidade metro. O centi a gente já viu que vale 10 a menos 2, está aqui, ó. O centi a gente já viu que vale 10 a menos 2. Então, vamos colocar lá. 10 a menos 2 metro. Esse metro eu vou cortar, metro com metro cancela, né? Metro com metro cancela. Então, no fundo, você nem precisaria se preocupar com a unidade metro, você pode dividir só os prefixos. Vou dividir o quilo pelo centi. Quilo pelo centi. Ótimo, agora a divisão de potência, né? As potências têm mesma base, o que eu faço? Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a 3 menos 2. Que é 10. 3 menos 2 dá 3 mais 2, é 5. 10 elevado à quinta. Então, pronto, o resultado foi 10 elevado à quinta. O que isso significa? Que para passar de quilômetro para centímetro, basta eu usar o fator 10 à quinta, basta multiplicar por 10 à quinta. Portanto, vamos lá. Portanto, acho que está com uma equação. Vamos mudar de página. Vamos lá. Portanto, agora vai. Portanto, 35 quilômetros, na hora de passar para centímetros, fica 35 vezes o fator que a gente achou. Qual foi o fator que a gente achou? 10 à quinta. 35 vezes 10 à quinta, ou 35 vezes 100 mil. Quanto que é 35 vezes 100 mil? É o 35 seguido de 5 zeros. R$ 3,5 milhões de centímetros. 3,5 milhões de centímetros.
Então, mais uma vez, o que a gente fez? Repetindo, a gente pegou os dois prefixos e dividiu. Vamos fazer tudo de novo, ó. Eu queria passar de quilômetro para centímetro. Então, eu divido os dois prefixos. Divido 10 ao cubo por 10 a menos 2. Vai dar 10 à quinta. Então, esse é o fator multiplicativo. Então, basta eu pegar os 35 quilômetros, multiplicar pelo fator que a gente achou, 10 à quinta. Então, vai dar 35 vezes 100 mil, é 3,5 milhões de centímetros. Se a gente voltar lá na aula passada, dava justamente isso, 3,5 milhões de centímetros. Só que na aula passada a gente fez na tabela. Hoje a gente fez dividindo prefixos. Vamos para o próximo exemplo que a gente trabalhou também na aula passada. Transformar 2,38 hectômetros em decímetros. Então, o que eu faço? Eu quero passar de hecto para deci. Então, é só dividir os dois prefixos. Hecto dividido por deci. O hecto vale 100. O hecto vale 100. Deixa eu limpar aqui. Hecto vale 100, 10 ao quadrado. Então, o hecto vale 100. Aliás, vou colocar 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado. E o deci vale 10 a menos 2. O deci está aqui, ó. Desculpa, 10 a menos 1, perdão. 10 a menos 1. 10 a menos 1. Então, beleza, divisão de potência de mesma base. A base vale 10. Mantenho a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1. Isso aqui vai dar 2 menos 1 dá 3, né? 10 elevado ao cubo, que é 1.000. Então, na hora de converter de hecto para deci, eu vou usar um fator multiplicativo. Que fator é esse? 10 ao cubo ou 1.000. Então, a gente queria transformar 2,38 hectômetros. 2,38 hectômetros. Eu vou multiplicar isso aqui pelo fator 1.000. 2,38 vezes 1.000. E para multiplicar por 1.000, basta andar com a vírgula, né? Vai dar 2.380 decímetros. 2.380 decímetros. De novo, peguei o 2,38 hectômetros, multipliquei pelo fator 10 ao cubo, está aqui, deu 2.380 decímetros. Foi justamente a resposta que a gente já achou na aula passada. 2.380 decímetros. Então, dá sempre a mesma resposta. Só muda o método, né? Por fim, vamos converter 23 milímetros para metros. Vamos dividir os dois prefixos. Então, vamos lá. Eu quero de milímetros para metros. Milímetros, né? O mili. O mili é 10 a menos 3. Opa! O mili é 10 a menos 3. 10 a menos 3. (10 a menos 3 metros). E no denominador não tem prefixo, né? No denominador não tem prefixo, só tem a unidade padrão, né? É 1. Então, o metro, né, como ele não tem prefixo, a gente pode interpretá-lo como 1, ou como 10 elevado a 0, né? Então, muito bem, eu tenho 10 a menos 3 dividido por 1. Dividir por 1 não muda o resultado, né? Então, isso aqui vai dar 10 a menos 3. Então, para passar de milímetro para metro, quantos milímetros que eram? É 23 milímetros. Então, eu teria, 23 milímetros, quero passar para metro. É só multiplicar pelo fator. Que fator? 10 a menos 3. Vai ser 23 vezes 10 a menos 3. Basta andar 3 casas com a vírgula. Isso aqui vai ficar 0,023 metros. É a mesma resposta que a gente já achou na aula passada, tá? Então, de novo, esse novo método que eu estou dando nesta aula, ele talvez pareça mais complexo que o da aula passada. Sim, concordo.
para quem tem pouca familiaridade com potência de 10, né, ou até em decorar essas potências aqui, né, 10 a primeira, 10 ao quadrado, 10 ao cubo. Então, ele exige esse trabalho de decorar, mas a tabela também exigia, né? Para montar a tabela, você tinha que ter decorado os prefixos do mesmo jeito. Mas ele exige essa manipulação de potência de 10. Então, para alguns alunos, pode ser mais difícil, concordo. A vantagem dele é que ele pode ser extrapolado. Então, se viesse uma questão muito improvável, mas caso um dia venha, né? Que peça para você passar de mega para femto, você consegue. Você divide 10 à sexta por 10 a menos 15. Você faz lá 10 à sexta, divide por 10 a menos 15. Isso aqui vai dar 10 a 21. Então, para converter de mega para femto, você multiplica por 10 a 21. Você consegue fazer rapidamente qualquer prefixo. Se você fosse fazer na tabela, meu amigo, você precisaria de uma tabela com 21 colunas. 22. 22 colunas. É coluna demais. Imagina o tempo que você ia gastar fazendo a tabela, um tabelão imenso que não termina mais. Então, esse método de hoje, apesar de para alguns alunos talvez parecer mais complicado, ele pode ser mais facilmente generalizado, tá? Por isso que eu estou dando ele. E ele facilita muito quando a gente vai trabalhar com unidades quadradas. Área, metro quadrado, quilômetro quadrado, milímetro quadrado. Tá? Ele facilita. Ou unidades cúbicas, metro cúbico. Então, ele facilita as coisas nesse sentido, tá? Mas é isso. Como eu disse, a maior parte das questões vai cobrar o beabá da aula passada, tudo bem? Então, vai muito aí do nível de preparação que você quer. Se você quer ficar no nível mais básico, tudo bem ficar com o conteúdo só da aula 1, do bloco 1. Encerramos por aqui este vídeo. Bons estudos e até a próxima.